Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos contar a história de como morreram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra apenas uma história no Novo Testamento onde Tiago, filho de Zebedeu, foi provavelmente decapitado por Herodes. As outras informações contidas nesse vídeo foi retirado de livros históricos, onde não está baseado nas escrituras, foi apenas relatos de pessoas que provavelmente presenciaram a morte desses apóstolos de Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos incluir o apóstolo Paulo nessa lista também. E o primeiro apóstolo será Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, foi o único que teve sua morte registrada no Novo Testamento. Portanto, de todos os registros sobre as mortes dos apóstolos, esse é o único que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. A Bíblia diz que Tiago morreu a fio de espada, talvez decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, como está em Atos capítulo 12, versículo 2. Provavelmente isso ocorreu em aproximadamente 44 depois de Cristo. E o segundo relato é do apóstolo Pedro. Os escritos dos pais da igreja afirmam que ele foi morto em Roma em aproximadamente 68 depois de Cristo, sendo crucificado de cabeça para baixo. Segundo a tradição, Pedro seria crucificado da maneira convencional, mas se julgou indigno de morrer da mesma forma com que Jesus morreu. Então, ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. E o próximo é a morte do apóstolo André. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia. Sua morte foi por crucificação em uma cruz diagonal, ou seja, em forma de X. Antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Por conta dessa tradição, esse formato de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. E agora é a morte do apóstolo Filipe. Algumas tradições afirmam que Filipe dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor, onde acabou sendo morto na região da Frígia. Os relatos sobre a morte de Filipe são muito confusos, especialmente pela evidente confusão entre ele e o evangelista Filipe, diácono da igreja de Jerusalém, que tinha o mesmo nome. Algumas tradições dizem que ele morreu crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado e outras que foi enforcado. Há ainda aqueles que testificam que ele morreu de causas naturais. E o próximo é a morte do apóstolo Bartolomeu. Acredita-se que Bartolomeu, também chamado de Natanael, tenha pregado o evangelho na Ásia Menor. Algumas tradições dizem que ele foi açoitado até a morte. Outras tradições dizem que ele foi esfolado vivo e ainda crucificado. Acredita-se que Bartolomeu, também chamado de Natanael, tenha pregado o evangelho na Ásia Menor. Algumas tradições dizem que ele foi açoitado até a morte. Outras tradições dizem que ele foi esfolado vivo e ainda crucificado. E agora é a morte do apóstolo Tomé. Algumas tradições dizem que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia. Ali ele acabou sendo martirizado, talvez sendo atravessado por uma lança. A morte do apóstolo Mateus. Existem muitas versões sobre o possível martírio de Mateus e até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. A versão mais conhecida é a de que Mateus foi morto na Etiópia, ferido à espada. A morte de Judas, chamado Tadeu, e Simão, o Zelote. Também existem muitas especulações e relatos confusos sobre as mortes dos apóstolos Tadeu e Simão, o Zelote. Há uma tradição que afirma que ambos foram mortos por espancamento na mesma ocasião, na Mesopotâmia. Porém, não há nenhuma evidência disso. Outras tradições também afirmam que Simão, o Zelote, morreu crucificado. A morte do apóstolo João.
João foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus a morrer. Segundo a tradição, ele foi muito perseguido e torturado. Inclusive, ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. Depois, João foi exilado na ilha de Patmos, onde acabou recebendo do Senhor as revelações registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado da ilha de Patmos e foi para Éfeso, onde morreu de causas naturais com idade muito avançada. A morte de Tiago, filho de Alfeu. Também chamado de Tiago o Menor, há muita confusão sobre a morte desse Tiago, especialmente porque a tradição católica confunde esse Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento. A tradição reformada entende que nada se sabe sobre o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, além do que se diz sobre ele nos evangelhos, e que o Tiago que escreveu a epístola neotestamentária é o mesmo que aparece como um dos líderes da igreja em Jerusalém no livro de Atos e também irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago teria sido lançado no pináculo do templo e ao sobreviver à queda teria sido espancado até a morte. A morte de Judas Iscariotes. Judas foi o primeiro do grupo dos 12 apóstolos a morrer, mas diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Ao contrário, foi ele quem traiu o Senhor. Depois de ter traído Jesus, entregando por 30 moedas de prata, ele tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-las. Mateus escreve que depois daquele momento, Judas Iscariotes saiu para se enforcar. O livro de Atos registra o quão desastrosa foi a sua morte, dizendo que ele rebentou-se pelo meio, de modo que suas entranhas se derramaram. Mateus capítulo 27, versículo 4 e 5 e Atos capítulo 1, versículo 18. A morte do apóstolo Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos. Algumas tradições afirmam que ele foi missionário na Etiópia, mas outras testificam que ele foi na Judéia e foi apedrejado pelos judeus. E por último, a morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não pertenceu ao grupo dos 12, mas foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto para ser o apóstolo dos gentios, tal qual a tradição sobre a morte do apóstolo Pedro. A tradição sobre a morte de Paulo também é considerada muito confiável. Segundo os registros, Paulo morreu decapitado em Roma durante o governo de Nero, em 67 d.C. A segunda carta que ele escreveu a Timóteo retrata seus momentos finais antes de ser martirizado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.